Aula de número 90, a herança das comunidades de Tiago e o Evangelho de Mateus. Como nós já dissemos em aulas passadas, nós temos aquelas comunidades que são herdeiras dos apóstolos. Explicando isso melhor, nós vimos que com a morte dos principais apóstolos, aqueles que tiveram maior influência ali no Novo Testamento, e também das chamadas testemunhas oculares de Jesus, surge aquilo que nós chamamos de comunidades da segunda geração, ou seja, pessoas que não andaram com Jesus, mas andaram com quem andou com Jesus. E essas pessoas, elas precisavam agora ser doutrinadas e discipuladas, afinal de contas, aqueles que tinham visto e ouvido, não só viram os milagres, como ouviram os ensinos de Jesus, estavam todos morrendo ou sendo martirizados. Então essas comunidades precisavam agora de instrução, de discipulado, e foi em cima disso que surgiram, por exemplo, os evangelhos que nós temos. Como já dissemos na aula passada, os evangelhos não foram feitos para evangelizar, eles foram inicialmente criados para doutrinar a igreja e orientar a igreja com relação a Jesus. Devido à herança deixada principalmente por apóstolos como Pedro e Tiago, praticamente os dois são da mesma herança aqui, não é? João, Paulo, esses irmãos deixaram tanta influência em algumas comunidades, que algumas comunidades da segunda, inclusive da terceira geração da igreja, eles se entenderam como herdeiras dos seus ensinos. Você vai encontrar isso na aula de número 88. E nessa aula que fala das comunidades da segunda geração, eu explico isso um pouquinho melhor. E aí o que eles fazem? Eles atribuem os seus escritos aos seus precursores como uma forma de honrar esses precursores. Então, quando você lê, por exemplo, algumas cartas que nós chamamos cartas de Paulo, como por exemplo, vamos lá, as cartas de Paulo a Timóteo, é uma coletânea de bilhetes trocados entre Paulo e Timóteo e formado um texto posteriormente. A carta de 2 Pedro, que ela só começou a circular praticamente entre 95 a 105 ano da nossa era, sendo que Pedro tinha sido morto ali entre 64 a 66. Então, essas cartas levam o nome desses patronos, vamos dizer assim, como uma espécie de honra a estes irmãos. Então, muitos textos bíblicos levaram também esses nomes. São de origem desses irmãos, mas eles foram compostos mais tarde. Alguns evangelhos, por exemplo, quando você pega alguns evangelhos, eles vão representar exatamente momentos que aquelas comunidades estão passando e eles vão fazer coletânea de diversas narrativas deixadas tanto ali nas suas comunidades, como outras fontes que nós vamos estudar hoje, que eles buscaram para compor esse evangelho. No caso das comunidades de Tiago, que é o título da nossa aula de hoje, a herança das comunidades de Tiago e o Evangelho de Mateus, nós chamamos de comunidades de Tiago aquelas que são herdeiras do primeiro movimento da igreja ali, da igreja de Jerusalém. Aquele movimento da igreja de Jerusalém gerou muitas outras comunidades. A principal figura ali no começo era Pedro. Claramente, quando você começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 2 até o capítulo 6, por exemplo, você vê uma forte atuação de Pedro. Depois você encontra Pedro em viagens, até no capítulo 9, no capítulo 12, você vê também viagens de Pedro. E então, com as viagens de Pedro, quem assume uma liderança, uma proeminência na igreja de Jerusalém é Tiago. Tiago era irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição de Jesus. Jesus mesmo apareceu para ele, segundo uma narrativa de Paulo. E Tiago exerce essa liderança sobre aquela igreja. Agora, tanto Jerusalém, veja bem, eles estavam ali colados no templo de Jerusalém. Muitas das reuniões da igreja eram no pátio do templo ali de Jerusalém.
Portanto, havia uma ligação muito forte ainda desta igreja de Jerusalém com o judaísmo. Você vê a prática, por exemplo, no capítulo 3 de Atos, que Pedro e João tinham a prática de subir na hora da oração para orar lá no templo. Então você percebe que havia esta ligação. É claro, eles se sentiam que eles eram judeus. Eles não viam essa ruptura entre cristianismo e judaísmo. Para eles eram judeus que compreenderam que Jesus era o Messias. Então, por essa razão, todas as comunidades que vieram desta igreja de Jerusalém, sob a influência e direção dessa igreja de Jerusalém, mantinham costumes judaicos. Você vê, por exemplo, os primeiros embates que tiveram quando, anos mais tarde, Deus levanta Paulo como um apóstolo. O primeiro que fez isso foi Pedro. Pedro, por exemplo, evangelizou Cornélio, que não era judeu, ele era romano, e batiza ali gentios. Então os irmãos ficaram felizes de que o evangelho agora ia para os gentios. Gentios são todas as nações, como nós, por exemplo, que não são judeus. E então, quando surge o ministério de Paulo, apóstolo, ele se dedicou a evangelizar diretamente aos gentios. Em Atos 11 conta uma experiência de gregos, irmãos de fala grego, ou irmãos, por exemplo, de Chipre, né? E outros, se eu não me engano, da Cilícia também, não, de Cirene. Esses irmãos, eles foram saindo pregando o evangelho a todo lugar, depois que teve aquela perseguição em Jerusalém, e eles eram de fala grega, e quando eles passaram por Antioquia, evangelizaram alguns gregos que se converteram e formou uma comunidade ali de gente não judia, sem características judias. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo disso, enviou para lá Barnabé. Isso é narrado lá em Atos 11, se não me engano, no versículo 22. Barnabé, quando chegou lá, viu a graça de Deus, se alegrou, foi até Tarso, buscou Saulo, que é Paulo, né? E trouxe Paulo para essa comunidade. Paulo e Barnabé ensinaram ali nessa comunidade por muito tempo. Nesse período, um pouquinho depois desse período, quando essa comunidade já estava mais fortalecida, era uma comunidade sem costumes judaicos. Dentre eles, não tinham sequer o costume da circuncisão. Tinham abandonado esses costumes. E então, Pedro costumava frequentar, de tempo em tempo, passar lá com os irmãos, comer com os irmãos, tudo mais. Mas aconteceu os primeiros entraves. Alguns irmãos que eram ligados a Tiago, ou seja, lá da igreja de Jerusalém, que eram fariseus que haviam se convertido, eles carregavam os costumes, e assim, a vida inteira carregaram os costumes judaicos e não compreendiam como assim esse povo que não é judeu, não se tornou judeu, como eles podem ser aceitos na mesa da comunhão, assim, né? Como é que a gente pode comer com eles se eles não são convertidos, né? Vamos dizer assim. Porque para eles a conversão era também a todo o costume da lei dos judeus. E esses embates surgiram. Paulo narra esse embate de uma maneira muito mais clara em Gálatas 2, de 11 a 14. O texto diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns, olha aqui a expressão, da parte de Tiago, ele comia com gente. Note que quem era da igreja de Jerusalém era chamado de da parte de Tiago, era assim que era chamado. Então, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, já era chamado assim, quase que duas denominações, né? Aqueles que eram da circuncisão e os não circuncisão. Os demais judeus, ou seja, já havia na igreja de Antioquia agora também judeus, mas que conviviam de boa com os gentios. Mas agora, quando chegou alguns lá da parte de Tiago, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até o Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? E aí já teve alguns entraves. Esses entraves vão bater lá na igreja de Jerusalém, e aí acontecem algumas coisas, como por exemplo, Atos 15, versículo 1 diz assim: alguns homens
desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Note aqui que havia ali na igreja gente ensinando que as pessoas tinham que se circuncidar. Se não era circuncidado, não era aceito entre os judeus, para então ser salvo. Como se a salvação fosse só para os judeus. Atos 15, versículos 5 e 6 diz: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido, guarda bem isso, e disseram: é necessário circuncidá-los, exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Aí os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Bom, por aí segue-se o Concílio de Jerusalém. Aliás, tem uma aula nossa com esse título, o Concílio de Jerusalém. É só você procurar e ali a gente explica melhor essa questão. Era preciso, então, essas comunidades novas que tinham surgido, era preciso ensinar essas comunidades duas coisas. Primeiro, que eles eram herdeiros de toda a revelação de Deus dada aos judeus. Afinal de contas, eles eram judeus, nasceram judeus, foram criados como judeus e agora eles receberam o Messias. Então, os grandes herdeiros do judaísmo ou da nação de Israel, o verdadeiro Israel, não eram os fariseus, eram eles, a igreja. E a segunda coisa que era importante ensinar para essa comunidade judaico-cristã era que Deus agora também estava ampliando o seu relacionamento, atingindo também os gentios. Não era preciso ser judeu para ser salvo, bastaria a fé em Jesus. E eles eram sim responsáveis para ir pregar o evangelho em todas as etnias. Tanto que o evangelho de Mateus, escrito para esse povo, termina como? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nota que era necessário... eu misturei o texto de Marcos com o de Mateus. No texto de Mateus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Então, é importante a gente lembrar que a palavra nações ali é a palavra etnias, de que esse povo tinha sido agora doutrinado de que eles tinham que se abrir agora também para os gentios. Muito bem, essas igrejas, ou esta rede de igrejas ligadas ao ministério de Pedro e Tiago, a gente chama de herança das comunidades de Tiago, tem alguns escritos deles no Novo Testamento. E nós vamos estudá-los. Hoje, nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. Então, aqui, os textos que herdaram a tradição dessas igrejas são o Evangelho de Mateus, a Carta de Tiago e também a Carta de Judas. Tanto Tiago quanto Judas, eles eram irmãos de Jesus. Então, nós vamos comentando aqui aos poucos que é interessante. A família de Jesus acabou assumindo a liderança da igreja de Jerusalém. Então, você vai ver isso e, consequentemente, as demais comunidades que surgiram desse movimento. Bom, com a perseguição que houve na igreja de Jerusalém, e vários daqueles cristãos, todos aqueles cristãos que não eram cristãos judeus, mas cristãos helenistas, ou seja, de cultura grega, saíram de Jerusalém. Isso você encontra lá em Atos dos Apóstolos, no final do capítulo 7 e bem o início do capítulo 8, narra bem isso. Muito bem, mas quando os anos vão se passando, e aí essa narrativa é lá dos anos 30, quando os anos vão se passando, lá nos anos 70, ocorreu aquela forte perseguição agora dos romanos sobre os judeus. Um embate ali da guerra que tratamos na aula passada, nas duas aulas passadas nós tratamos isso, né? Onde há um embate dos romanos com os judeus e então os cristãos saem da Judéia. Esses cristãos que saíram da Judéia
começaram a formar comunidades onde? Na Galileia, nas regiões da Transjordânia, ali, Pérea, Decápolis, aquelas regiões, e também na Síria. Fortemente uma comunidade judaica fortíssima que fugiu ali para a região da Síria. Esses irmãos judeus, como havia então uma comunidade judaica muito forte naquela região, alguns também citam algumas comunidades no Egito, formaram essas comunidades ligadas com essa herança, né, das comunidades de Pedro e Tiago. Muito bem. O Evangelho de Mateus, como nós temos hoje, para a gente entendê-lo, já que nós vamos nos dedicar aqui agora a estudar o Evangelho de Mateus como um primeiro livro desta herança dessas comunidades, vamos entender a época em que ele foi escrito. Da mesma forma como nós já estudamos aqui na aula sobre o Evangelho de Marcos, a qual nós dissemos que o Evangelho de Marcos inicialmente teve um evangelho escrito em aramaico, que nós chamamos de Proto-Marcos, né? E tanto na aula 41 quanto na aula 89 do Didaqueles aparecem, eu cito sobre ele. Citei isso na aula passada. Mais tarde, ele foi reeditado em grego. O mesmo parece ter acontecido com o Evangelho de Mateus. E de onde a gente tira isso? A gente tira isso de um escrito de Papias. Papias disse o seguinte: Mateus reuniu de forma ordenada, na língua hebraica, note, o texto que nós temos hoje é em grego, as logias de Jesus, ou seja, os logos, os ditos do Senhor, como é chamado. E cada um as interpretava conforme sua capacidade. Então, note aqui que o texto, inicialmente, ele foi escrito em aramaico, ou hebraico, né? O Papias cita aqui língua hebraica, mas era costume das pessoas chamarem o aramaico de hebraico, porque o aramaico é quase que uma evolução do hebraico antigo, tá? E dirigido às comunidades que tinham relação com essa língua, ou seja, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele escreve visando essas comunidades ali da Palestina e as comunidades siríacas, né? As comunidades que estavam na Síria. Interessante notar uma coisa, Papias escreveu isso 105, 110 mais ou menos da nossa era. Para você ter uma ideia, o texto de Apocalipse, ele é entre 95 a 105. A carta de 2 Pedro provavelmente seja de 105. Então, esse texto aqui é um texto de gente que estava ali ainda nessa convivência, né? Dos textos bíblicos surgindo. Tem um texto também desse segundo século, ou seja, anos 180, que é de Irineu de Lyon, que, aliás, eu tenho o privilégio de ter o texto aqui, ó. É nesse texto aqui que eu vou ler. Você pode ler aí na sua tela, no livro Contra Heresias, está aqui bem pequenininho escrito, Contra Heresias, de Irineu de Lyon, ou Lyon, né, como está aqui em português. O livro Contra Heresias, no livro 13, é uma coletânea de vários livros, no capítulo 1, versículo 1, que eu leio aqui para você, está aí na sua tela a cópia do que eu estou lendo aqui. E assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, note aqui que Irineu está dizendo isso, os escritos dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Olha que coisa interessante que Irineu nos traz aqui. Ele fala não só aqui que Mateus publicou na língua deles, ou seja, no aramaico, né? Ou se você quiser chamar de hebraico, pode chamar, mas ele dá uma data, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Então, esse texto, ou proto-Mateus, vamos chamar assim, né? Não é o texto de Mateus como nós temos hoje, mas o primeiro texto de Mateus, que o que nós temos hoje, é uma reedição dele escrita em grego. O texto original, o primeiro texto que Mateus escreveu,
ele escreveu quando Pedro e Paulo estavam em Roma. Muito bem, então é isso que Irineu de Leão nos ensina. Um outro escritor antigo, mas já do ano de 324, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia escreveu, a gente chama isso aqui de patrística, né, os pais da igreja, escreveu a chamada História Eclesiástica. Aqui está, a História Eclesiástica. E nessa História Eclesiástica, ele cita uma coisa interessante. Ele vai mostrar que o martírio de Pedro e Paulo se deu durante a perseguição de Nero. A perseguição de Nero para a igreja, você já estudou isso comigo nas 2 aulas passadas. Ela se deu depois do incêndio de Roma. Nero botou fogo em Roma, tentando mostrar que não era ele, colocou a culpa nos cristãos. E aí, a partir daí, começou uma perseguição sobre os cristãos. É nesse período que, segundo os textos aqui de Eusébio de Cesareia, Pedro e Paulo foram mortos. Bom, se Pedro e Paulo foram mortos depois dessa perseguição, e a perseguição começou no ano 64, então Mateus deve ter escrito isso um pouquinho antes de 64. E uma informação que a gente vai ter aqui desse livro, que não está na Bíblia Sagrada, mas está aqui no livro, é que Pedro e Paulo evangelizavam juntos em Roma. Aliás, Irineu de Leão diz isso, e agora também Eusébio de Cesareia. Você pode ver aí na sua tela o texto que eu vou ler no livro 2, são vários livros, né, da História Eclesiástica, no capítulo 26, no versículo 5, que diz assim: com efeito, conta-se que sob o seu reinado, no reinado de Nero, né, Paulo foi decapitado em Roma, e ali igualmente Pedro foi crucificado. Bom, aqui você tem nesse livro uma amostra de que como eles foram mortos. Porque o pessoal às vezes nos pergunta, como é que você sabe que Paulo foi decapitado? Como é que você sabe que Pedro foi crucificado? Inclusive no outro trecho aqui, de cabeça para baixo. Né? Isso são esses irmãos da história da igreja que narram essas coisas para nós. Ainda aqui no História Eclesiástica, no capítulo 2, no capítulo 26, no livro 2, capítulo 26, versículo 8, está aí na sua tela agora. Ele cita Dionísio, bispo de Corinto, que ele declara o seguinte, que Pedro e Paulo, olha aqui que Dionísio fala, citado aqui por Eusébio de Cesareia. Após terem juntos ensinado na Itália, sofreram martírio na mesma ocasião. Olha que coisa que esses irmãos nos falam, que Pedro e Paulo foram mortos juntos também. Ou seja, Paulo foi decapitado porque Paulo era cidadão romano. E Pedro, como não era cidadão romano, foi crucificado. Segundo escritos da época, disse que Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não era digno de ser morto como foi o seu Senhor, da mesma forma que Jesus. Muito bem. Então, a primeira edição de Mateus em aramaico, ela se dá no máximo perto do ano 64. Então, a segunda edição de Mateus, que é em grego, que é a que nós temos hoje, ela já foi redigida no final da década de 80 da nossa era. Até porque ali há uma seleção de textos que tem tudo a ver com o que a igreja estava passando naquele tempo. Preste bem atenção. O que são os evangelhos? Seria mais ou menos o seguinte: seriam irmãos que conviveram com Cristo, ou que, assim como Lucas, alguns colocam Lucas como um dos 70 que andaram ali com Jesus, mas ele faz pesquisa com outras pessoas que andaram com Jesus, né? No caso de Lucas, pesquisou até com Maria, por exemplo, né? Mãe de Jesus, mas no caso aqui de Mateus, ele faz uma pesquisa, né, com pessoas que andaram com Jesus. Lá na década de 80, anos depois da primeira edição de Mateus, a liderança da igreja daquela época faz uma coletânea de escritos e de ditos do Senhor, inclusive utilizando o Evangelho de Marcos e outras coisas que vocês vão ver aqui comigo, e colecionam os textos principais que tinham a ver com o que aqueles irmãos estavam enfrentando naquele momento. E é isso que forma esse arcabouço do Evangelho de Mateus. Então, vamos ver aqui o contexto
do Evangelho de Mateus. Quando o templo foi destruído, ali na década de 70, as sinagogas passaram a ser o único lugar onde se tinha culto, e ali se decidia tudo. Outra coisa que aconteceu ali, deixa eu explicar. Um dos líderes dos fariseus, os fariseus não concordaram com a rebelião que aconteceu, que nós estudamos aí nas aulas passadas. Aquela rebelião, aquela revolta contra Roma, os fariseus não concordaram com ela. Os saduceus também não. Mas os zelotas, que era a parte que estava com mais força nesse tempo, chegaram até matar líderes saduceus porque eles eram a favor de Roma. Os fariseus não concordaram. Um dos líderes dos fariseus publicamente declarou não concordar e saiu de Jerusalém. Quando os romanos retomaram Jerusalém e retomaram toda a Judéia, eles começaram a proibir a religião judaica por um tempo, mas quando viram que tinham alguns que eram fiéis a eles, os romanos começaram a permitir que estes judeus, que tinham sido fiéis a eles, aos romanos, voltassem a se organizar como religião. Eles permitiram, por exemplo, que uma escola teológica judaica fosse criada em Jâmnia. Jâmnia era uma cidade, alguns quilômetros, se não me engano, uns 30 quilômetros ao sul de Jope, e eles começaram a se reunir ali. A gente chama de Concílio de Jâmnia, mas porque é mais fácil a gente compreender. Mas foi uma escola teológica que se decidiu isso ao longo de anos, mas chegaram algumas decisões. Eles queriam reestruturar o judaísmo. E esses líderes, na sua maioria agora todos fariseus, eles decidiram primeiro que o cânon das escrituras que eles iam usar tinham que ser textos, como nós já estudamos isso aqui também, tinham que ser textos escritos na Palestina, tinham que ser textos escritos até pouco depois do retorno do início do segundo templo ali, do retorno do cativeiro na Babilônia, do exílio na Babilônia, ou seja, até Esdras e Neemias apenas, e tinha que ter sido escrito em hebraico. Desta forma, eles eliminaram todos os textos que haviam sido escritos em grego. É interessante notar o porquê disso. Acontece que nesse período, esses cristãos judeus, que continuavam agora frequentando sinagogas, mas eram cristãos, estavam tão misturados entre os judeus que os judeus já não diferiam mais o que era judeu e o que era cristão. Então, para diferir, eles colocaram bem claro o que era judeu e excomungaram esses que eram cristãos, assim chamados. Por exemplo, alguns textos de Paulo, apóstolo, já era nesse tempo chamado de escrituras, mas havia sido escrito em grego. Olha, por exemplo, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ele, Paulo, referindo-se a Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, olha a frase, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Nota que aqui, nesse texto de Pedro, é citado a carta de Paulo sendo chamado como escrituras. É por isso que os judeus então disseram, não, escritura são só aqueles textos antigos escritos em hebraico. O caso é que era muito comum entre os judeus, principalmente os judeus de fala grega, a usarem a Septuaginta. Nós já estudamos a Septuaginta aqui numa de nossas aulas. A Septuaginta foi uma tradução feita na época, pouco depois ali de Alexandre o Grande, traduzido do hebraico para o grego. Isso era o texto mais comum que se tinha que era usado naquele tempo. Então, nesse concílio se decidiu que a seita dos nazarenos, ou seja, dos judeus cristãos, ou aqueles que haviam aderido a Jesus como sendo o Messias esperado de Israel, que eles fossem expulsos das sinagogas. E também
Eles, inclusive, colocaram no meio da sinagoga uma oração, uma prece que eles faziam, pedindo a Deus que amaldiçoasse esses judeus cristãos. Além do mais, os textos, por exemplo, só poderiam ser os textos daqueles antigos, que é o Velho Testamento que nós temos hoje. Mas é interessante notar que esses irmãos que começaram a compor essas cartas, né, as cartas de Tiago, de Judas, ou até mesmo o Evangelho de Mateus, usavam a tradução da Septuaginta. Se você quiser ter acesso à tradução da Septuaginta, eu já até pedi para ter aqui na Carisma. Daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas ainda, nós vamos ter essa Bíblia aqui para a gente, como uma Bíblia de estudo, aqui na Carisma, chama Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia de Jerusalém era uma Bíblia, veja bem, uma Bíblia ecumênica, ela foi traduzida por padres e pastores. E o texto do Antigo Testamento dela é o texto da Septuaginta. Esse texto da Septuaginta é um texto traduzido diretamente para o grego, né? Do hebraico diretamente para o grego, e contém aqueles livros, é o que o pessoal fala, a Bíblia católica tem alguns livros apócrifos. Gente, não é apócrifo, é deuterocanônicos, ou seja, o cânon das escrituras, que a gente entende como cânon judaico, é aquele que foi estabelecido na década de 80. Mas a Septuaginta é de 300 a.C., mais ou menos, 200 e pouco a 300 e pouco a.C. Então, na verdade, é um texto mais antigo do que o Antigo Testamento que a gente usa hoje. Mas eu concordo que textos, para mim, assim como Lutero pensava, os textos inspirados são esses que nós temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, dessa Bíblia protestante. E Lutero pegava aqueles outros 7 textos, né? E ali mais alguns acréscimos, e os separava em livros bons para a leitura. Era assim que Lutero os colocava. Vamos voltar aqui. É dentro desse contexto que esse Evangelho de Mateus é redigido. Nota, por exemplo, que ele destaca textos, frases de Jesus que tinha a ver com o que eles estavam passando. Porque esses irmãos, quando a gente fala expulso da sinagoga, gente, deixa eu te explicar toda a complexidade disso. Ser expulso da sinagoga significava que essas pessoas não podiam ter comunhão com esses que eram expulsos. Note bem, quem não era da sinagoga, você poderia conversar na rua. Mas alguém expulso, a gente pode usar o termo aqui, um termo católico que fica mais claro, excomungado. O excomungado, você não pode ter contato com ele. Portanto, esses irmãos que haviam sido excomungados, eles não poderiam, por exemplo, se você é judeu e vem um cristão comprar na sua loja, você não pode vender para eles. Se você vive na mesma casa, ou você sai da casa, ou eles têm que ser expulsos da casa. Isso às vezes acontecia dentro de uma mesma família. É a isso que Jesus se referia, que iria acontecer com eles e que aparece no texto de Mateus. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 10, de 17 a 21, diz assim: Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Note aqui que os cristãos já não faziam mais parte das sinagogas, né? Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles, que é eles, né? E aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho.
Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Gente, aqui está mostrando exatamente a realidade do peso que esses irmãos passaram nessa perseguição da década de 80, por exemplo. É importante, aliás, é importante lembrar, eu não coloquei aqui o texto, mas se você seguir essa leitura de texto aqui de Mateus 10 mesmo, você vai ver uma frase de Jesus que está sendo tirada desse contexto, mal usada nos nossos dias, e que agora eu tenho liberdade de denunciar, porque algum tempo atrás, aqui no Brasil, você não poderia denunciar algumas coisas porque você era chamado de comunista. Mas hoje, agora, deixa eu denunciar. Os irmãos têm tirado um texto do contexto, quando Jesus, na sequência, que ele fala, vocês entendem o que eu quis dizer? Que eu não vim trazer paz à terra, mas espada? Aí o pessoal está falando, tá vendo? Jesus é a favor de que se usa armas. Gente, faça favor, faça favor. Desculpa você, meu irmão, que pensa desse jeito, sua mente foi poluída com política, nada a ver com o Evangelho de Jesus, tá bom? O Evangelho de Jesus continua sendo o seguinte, se alguém bater numa face, vira outra. Se alguém exigir de você a blusa, dê a capa também. É isso que Jesus ensina. Jesus não prega violência, não coisa nenhuma, tá bom? Isso aí é texto fora do contexto, desculpa, e torcendo o Evangelho, eu vou usar a palavra correta, adulterando o Evangelho para justificar suas posições políticas. Não faça isso com as Escrituras. Fica para você o seguinte conselho, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Agora sou eu que estou tirando o texto do contexto, tá bom? Esse meu texto está fora do contexto. Mas fica o conselho. Vamos voltar aqui. Havia na primeira geração de cristãos, nessas comunidades, que mais tarde deram origem ao Evangelho de Mateus, haviam muitos irmãos que eram convertidos do judaísmo e eles haviam sido escribas. Os escribas eram profundos conhecedores das Escrituras Sagradas. E eles entenderam pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. A maioria desses irmãos viviam na Judéia, conviveram com costumes judaicos, frequentavam o templo, participavam das sinagogas, mas agora, depois do cerco de Roma, lá em Jerusalém, e essas pessoas, a igreja saiu de Jerusalém, foram para outros lugares, essa segunda geração da igreja enfrentou a rejeição por parte dos judeus e os seus maiores adversários agora eram os fariseus. Então, é interessante como Mateus, o Evangelho de Mateus, ele coleciona muitos textos dos embates de Jesus com os fariseus lá nos anos 30. Só que agora, para consolar os irmãos, lá nos anos 80, que eles estavam sendo perseguidos pelos fariseus. É nesse contexto, aliás, Mateus cita a palavra fariseu mais de 30 vezes, mais do que qualquer outro dos evangelhos, Mateus cita os fariseus. Então é nesse contexto que foi elaborada essa segunda edição do Evangelho de Mateus, tal qual nós temos hoje. E provavelmente quem elaborou isso, usando a base do Evangelho de Mateus lá da década de 60, escrito em aramaico, agora que eles estavam transcrevendo para o grego, eles estavam trazendo todas as tradições da Igreja de Jerusalém, dos ditos de Jesus e de outras consultas que fizeram, que já te mostro outras fontes que eles utilizaram para compor esse Evangelho. Era um grupo provavelmente de escribas judeus cristãos. E até tem um texto de Mateus 13, 52, onde eles falam que o bom escriba, ele tira do seu tesouro coisas velhas, ou seja, os conhecimentos que eles tinham adquirido lá da lei das pesquisas deles, com coisas novas, ou seja, os conhecimentos que eles adquiriram agora com as pregações e ensinos de Jesus. É interessante isso. Em Mateus 23, 34, o texto tem aí para você, diz assim: por isso, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. É interessante notar como esses escribas agora cristãos faziam questão
de separar que não podia mais se chamar simplesmente de escriba, porque escriba agora tinha escriba que era fariseu e tinha os escribas que eram cristãos. E eles tomavam para si os nomes de escribas. Então, quando eles vão se referir àqueles escribas fariseus que Jesus tinha conflitos com eles no passado, eles chamavam de fariseus. É muito interessante isso, mais adiante eu vou te mostrar isso nos textos, né? Então, só por curiosidade, deixa eu mostrar isso para vocês. Vocês sabem, mais adiante nós vamos ver isso, que boa parte do Evangelho de Mateus é uma cópia do Proto-Marcos. Estou falando do Evangelho de Mateus, escrito primeira edição, lá na década de 60. Ele copiou boa parte do Evangelho de Marcos que ele teve acesso. O Evangelho de Marcos também escrito em aramaico, lá o primeiro Evangelho, né? A primeira edição. Mas é interessante como em Marcos cita uma coisa e em Mateus, como ele está falando para um povo que é judeu e que tinha muitos escribas e a própria liderança da igreja provavelmente agora era formada de escribas cristãos, eles não usam, eles como que tentam explicar que quando Jesus falava contra os escribas, era contra os fariseus que ele estava falando, e não os escribas atuais que eram eles. Então vamos ver, olha só, eu vou ler o texto original de Marcos e aí a adaptação que Mateus faz do mesmo texto de Marcos que vem antes dele. Marcos 3, 22 diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Aí em Mateus 12, 24, quando cita esse momento, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: ele não expele demônios, senão por poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Vocês perceberam? Perceberam essa troca que eles fazem? Por quê? O texto de Marcos, quando foi escrito, referia-se aos anos 30 ali, e escrito talvez muito antes dos anos 60, ali, né, no comecinho dos anos 60, um embate mesmo que havia de Jesus contra os escribas fariseus. Agora, na década de 80, anos depois, quando está muito clara essa divisão, eles precisam explicar que, peraí, gente, não é escriba, são os fariseus, né? Eram os escribas fariseus. Outros textos, eu vou ler agora direto, sem muita explicação. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Olha como Mateus coloca esse mesmo texto. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Bom, outro texto que eles também fazem essa adaptação está em Marcos 12, 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Em Mateus 22, 41 e 42, olha como ele cita: reunindo os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós, os fariseus, do Cristo? De quem é o filho? Bom, como vocês veem, eles queriam descolar a imagem de escriba de fariseu. Para ele, fariseu era fariseu, os escribas agora eram os cristãos, tá? É isso. Para compor esse evangelho de Mateus, eles usaram muitas fontes. Nós estudamos isso em aulas passadas já, eu vou rever aqui com vocês. Aquela antiga lá do evangelho de Marcos, ela tem esse trechinho. É importante relembrar que os evangelhos, quando eles foram escritos, é importante a gente saber que eles usaram algumas fontes. Vamos ver algumas fontes. Primeiro, as fontes orais. A oralidade era algo natural daquela cultura. Aquelas pessoas tinham uma memória de oralidade que nós não temos hoje. Eu conto para vocês, por exemplo, uma experiência minha numa região tribal da África, onde eles não têm a língua deles escrita, então eles não têm
um abecedário deles, né? Portanto, toda a tradição daquele povo é passada de geração em geração de forma oral. Como aquele povo está acostumado com essa memorização de narrativas, eles decoram muito bem aquilo que lhes é falado. Eu fui pregar nessa cidade e reuni ali um grupo pequeno de irmãos e ensinei algo para eles. Gente, não foi gravado, não tinha anotação, porque o povo não sabe ler e escrever. Eu falei com o intérprete para a língua deles e passou. Um ano depois, eu vou nesse mesmo lugar. E antes de eu pregar, o líder daquela igreja disse assim: muito bem, quantos irmãos estavam aqui quando o irmão Anésio ensinou aqui para nós? Vamos rever o ensino. Gente, nem eu lembrava mais o que eu tinha ensinado. E aqueles irmãos começaram a narrar tudo o que eu tinha ensinado, mas assim, literalmente na ordem que eu ensinei. Eles memorizaram. Um começava a falar, o outro levantava a mão, continuava, o outro levantava a mão e continuava. E assim fizeram uma revisão completa de todo o ensino que eu dei naquele lugar. Interessantíssimo ver como que essa cultura da oralidade, e eu estou falando agora, desse nosso século, né? Imagina isso naquele tempo, que já vinha de geração em geração. É por isso que os textos, propriamente dito, eu preciso te explicar isso, uma coisa interessante. Neste livro aqui, eu não lembro se agora é o Irineu de Leão, não, foi no Eusébio de Cesareia, ele cita isso. Irineu de Leão também cita isso, que a tradição era mais forte naquele povo do que os próprios textos que estavam escritos já naquele tempo. Muito interessante isso. Eu estou falando já no século II, no século III. Para eles, a tradição oral era muito mais viva do que os textos. Primeiro, porque os textos eram caríssimos, né? Para você ter um rolo de papiros com os textos, por exemplo, era uma coisa muito cara. Então, geralmente, numa cidade com tantas igrejas nas casas, talvez tinha um rolo só, com algum texto, outra cidade tinha outros textos, outra cidade tinha outros textos. É aí que a gente vai chegar, depois quando a gente estudar a história da igreja, vai chegar na composição do Novo Testamento. Muitos anos depois, século III ou século IV já, é que os irmãos resolveram fazer um concílio com bispos de diversas igrejas para ver o que é que eles usavam como escrituras nessas igrejas. Então juntaram aqueles que eram comuns em todas elas e formou o cânon das escrituras como nós temos hoje. Mas note aqui, voltando aqui, cultura da oralidade. Aqueles irmãos então, eles tinham uma tradição oral muito forte. Então as narrativas daqueles irmãos que tinham convivido com Jesus valia muito para eles e era isso que eles utilizaram para escrever os textos. Outra coisa para a gente não estranhar é que eles dependiam de fontes. Essas fontes eram o quê? Outros escritos, outras que a gente chama de logias, né? Ditos do Senhor, que haviam sido coletados. Eu vou abrir um parêntese aqui agora. Eu não tenho nenhuma fonte de onde eu leio isso, eu não encontrei isso ainda em escritos. Mas um irmão muito confiável, um irmão querido, forte estudante de hebraico, de arqueologia e de tantas outras coisas, comentou num comentário que ele faz sobre Mateus, ele disse que havia um costume rabínico na época em que havia sempre eu não vou dizer que é um amanuense propriamente dito, mas seria um amanuense, entre aspas, que anotava o que o mestre estava ensinando. Essas anotações não era propriamente como nós vemos hoje, uma anotação longa, palavra por palavra, era uma espécie de taquigrafia. Diz-se até mesmo que cada rabino tinha um desses que anotava as suas palavras, para que as palavras sábias desses homens não se perdessem. Eu não duvido de que existiam essas coleções. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, você vai ver que no livro de Tiago, ele é uma coletânea dos ditos de Tiago.
basta você pegar a sua própria Bíblia, dar uma lida e você vai ver como ele bruscamente muda de assunto. O que é isso? Alguém, muitos anos mais tarde, pega as melhores de Tiago ou coleções de escritos, de ditos de Tiago, talvez tradições orais, talvez tradições escritas mesmo, e utilizou essas tradições para escrever os textos que é a carta de Tiago. É só você ler na sua Bíblia que você vai notar, chegar a essa mesma conclusão que eu tenho aqui. Então, outra coisa. Havia muita similaridade de textos sendo cópias uns dos outros, mas reorganizado no texto de acordo com o contexto que era vivido pela comunidade onde se situa o evangelista. Por exemplo, Lucas vai colocar o texto num contexto, Marcos em outro contexto e talvez Mateus em outro contexto, visando o quê? Por exemplo, você vai ver nas construções de Lucas, você vai ver na construção de Lucas o seguinte: Jesus cura um cego e Lucas percebe que tem um ensino de Jesus que ele dá para os fariseus com relação à cegueira, que ele certamente tinha falado ali naquela ocasião, mas ele pega e soma-se a isso outros ensinos de Jesus que tratam sobre esse mesmo tema e coloca dentro daquele quadrado. Se você for ver no Evangelho de Mateus, talvez esses textos aparecem em outros momentos. Então essas coletâneas são interessantes. Eles têm ali os diversos, às vezes, trechos pequenos que eles falam: onde é que se encaixa isso aqui? Lucas se preocupou em colocar em ordem cronológica. Marcos não coloca em ordem cronológica. Inclusive, naquela aula que eu falo sobre o Evangelho de Marcos, eu cito, na primeira aula que eu dei sobre o Evangelho de Marcos, que eu acho que é lá, número 40 e pouco, né? Eu cito que Papias, por exemplo, disse que Marcos escreveu não em ordem cronológica, escreveu com os textos misturados, né? Então, cada um colocou dentro da necessidade da sua comunidade. 85% do material de Mateus, Marcos e Lucas é material comum entre eles, por isso que eles são chamados de sinóticos. Quando eu digo 85%, não é que 85% em cada um deles. Texto que aparece no outro, texto de Marcos que aparece em Mateus, talvez não aparece em Lucas, talvez textos de Marcos que aparecem em Lucas não aparecem em Mateus, textos que aparecem em Mateus e Lucas e não aparecem em Marcos, tudo isso junta-se dá 85%. Então, por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles são vistos da mesma ótica. Agora, guarda essa frase aqui, essa frase é importante. Os evangelistas não eram escritores que escreveram suas memórias de forma romântica, sentados numa escrivaninha e recebendo revelação. Gente, as pessoas hoje acham que Mateus, por exemplo, pegou lá, sabe, recebeu o Espírito Santo e começou a escrever. Essa é uma ideia espírita. Eles não eram médiums recebendo revelação dos céus e escrevendo. Não era isso. Eles eram, na verdade, a edição final dos textos é uma edição feita em muitas mãos, com muitos irmãos, liderança da igreja, em nome dos seus patriarcas, né? Que os primeiros colecionadores, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que buscaram coletar tudo que havia no meio da igreja, juntaram tudo isso, organizaram, claro, debaixo de inspiração, claro, debaixo de inspiração do Espírito Santo, sabe, orientando o que fazer, e graças a Deus chegou até nós esses textos. Então, os textos, na minha opinião, são muito mais ricos do que somente um homem ter escrito lá suas ideias. Você vai notar isso muito claro, não no de Mateus, mas no prólogo que Lucas escreve, e isso nos dá para perceber claramente as fontes múltiplas que Lucas utilizou. Vamos ver? Lucas capítulo 1, de 1 a 4, está aí na sua tela e eu vou destacar algumas frases. Olha aqui que Lucas diz. Muitos já se dedicaram a, olha o primeiro destaque meu, elaborar um relato dos fatos. O
que se cumpriram entre nós. Ou seja, ele ouviu pessoas, tirou conclusões e escreveu. Muitos já fizeram isso. Lucas está dizendo, não foi eu. Muitos já fizeram e eu pesquisei o que eles fizeram. E aqui, ó. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram o quê? Testemunhas oculares. Esse é um tipo de pessoa, gente que viu Jesus e que, não, eu vi, quando ele curou aquele cego, eu estava lá, eu era vizinho de alguém e tal, coisa assim, testemunhas oculares. Outro, e ministros da palavra. Esses ministros da palavra eram, na verdade, pessoas que pregavam ali o evangelho, saíam pregando, contando os ditos e os feitos de Jesus. Continuando, olha o que Lucas diz. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, é o financiador da obra dele, né? Para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Note que ele fala, eu mesmo investiguei, e ele fala que colocou num relato ordenado. Muito bem, olha só. Quando ele fala eu mesmo investiguei, ele está dizendo que ele foi atrás de testemunhas oculares, de ministros da palavra, de textos que já haviam sido escritos e que ele leu, de recortes, de ditos, não é? E ele organizou tudo numa forma cronológica, né? Quando ele diz eu mesmo investiguei, uma das investigações dele foi com Maria, por exemplo, Lucas, né? Você vai ver isso quando a gente estudar o Evangelho de Lucas, está muito mais adiante aqui quando eu vou estudar. Agora eu estou estudando somente aquelas heranças da comunidade de Tiago. Lucas é da heranças de Paulo, né? Então, essas foram as fontes. Deixa eu falar aqui das fontes. Então nós temos as fontes de Mateus, são as memórias de Pedro, porque Pedro era um dos patronos desta igreja de Jerusalém, né? O primeiro líder da igreja de Jerusalém lá, claramente, sim, eram os 12 apóstolos, mas dá claramente notório que Pedro tinha uma liderança maior do que todos eles. Depois é que se torna Tiago com as viagens de Pedro. As memórias de Pedro, porque elas foram não só memórias contadas ali de gente que ouviu Pedro ensinar, como aquelas que foram colecionadas por Marcos, que nós já estudamos na aula passada, no texto que a gente chama de Proto-Marcos. 510 versículos de Mateus foram copiados do Proto-Marcos. Uma outra fonte que Mateus tem em mãos é uma fonte que a gente não sabe qual é ela. A gente não tem essa fonte mais, ela se perdeu. Ela leva o nome de fonte Q, ou fonte Quelle. É uma redundância, porque a palavra Quelle é uma palavra alemã, porque foram teólogos alemães que perceberam isso. E essa fonte Quelle, né? A palavra Quelle significa fonte, então a fonte, né? Por isso que a gente chama de fonte Q. É um texto perdido, mas que ele é citado tanto por Lucas e também por Mateus, mas que são ausentes em Marcos. E esses textos só contam os ensinos de Jesus e não os feitos de Jesus. Talvez por isso Marcos abandonou um pouco, mas eu comento sobre isso na aula passada. Então o Evangelho de Mateus copiou 230 versículos dessa obra. Essa fonte Quelle, né, a fonte Q, provavelmente ela seja mais antiga ainda que o Proto-Marcos. Então é provável que ela seja aquela fonte que Paulo usa nas suas citações. Paulo cita algumas coisas de Jesus, e lembre-se que Paulo não andou com Jesus, tá? Mas ele cita algumas coisas de Jesus que são interessantes, como por exemplo, olha aqui, Atos 20, 35. Paulo está citando o seguinte: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Gente, um detalhezinho. Em nenhum dos 4 evangelhos aparece essa frase. Ah, então Paulo inventou. Não, querido. Paulo está dizendo, lembrando as palavras de Jesus. Então, tinha escrito já, né, textos pequenos dos ditos do Senhor que chegaram às mãos de Paulo. Provavelmente, o que a gente chama de fonte Quelle, ou talvez até um outro escrito. Existe também, nós estamos falando do Evangelho de Mateus,
No Evangelho de Mateus, existem também aquelas matérias que são exclusivas de Mateus. Não aparecem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Provavelmente essas são fontes orais, de gente que convivia ali da igreja de Antioquia, porque Mateus escreve esse Evangelho, aliás, essa segunda composição do Evangelho, que é na década de 80, no final da década de 80, na verdade, ele se dá na Síria, mas provavelmente ali na igreja de Antioquia, que era a igreja mais forte daquela região. Então, em 110 depois de Cristo, Inácio de Antioquia cita um uso litúrgico já do Evangelho de Mateus naquela região. Então, Mateus já era muito conhecido ali naquela região. É provável que Mateus tenha usado tradição de irmãos ali da igreja de Antioquia para escrever esses trechos que só aparecem em Mateus. Esse material exclusivo de Mateus são 330 versículos, são exclusivos de Mateus. Essas matérias, elas são frutos daquilo que foi desempenhado pela própria comunidade. Então, cada comunidade trazia um acúmulo de material que era relatos orais de irmãos e irmãs, aqueles lá da primeira geração que haviam convivido com Jesus e que agora faziam parte dessas comunidades, traziam esse material. E esse material foi depois reunido no senso de importância de cada uma dessas comunidades. Por exemplo, por que as comunidades joaninas, por exemplo, que não é as que estamos estudando aqui hoje, lá que compõem o Evangelho de João, citam, por exemplo, trecho longo para mostrar que Jesus levou o Evangelho aos samaritanos? Provavelmente porque havia muitos samaritanos nessas comunidades joaninas. Por que nas comunidades joaninas cita longos trechos falando de João Batista? Porque nós temos provavelmente muitos irmãos que haviam se convertido, que eram antes discípulos de João Batista, inclusive o próprio João, tá? Porque João e André são os primeiros discípulos de Jesus que eram antes discípulos de João Batista. Então ele traz muito material dali, né? Por que ele coloca isso no seu evangelho? Porque ali tinham pessoas que tinham essa ligação no passado. Então, aqui o Evangelho de Mateus, ele traz muito das tradições dos judeus, da igreja de Jerusalém, dos acontecimentos de Jesus na Judéia, porque era para esse povo que ele estava ensinando. Então, quando a gente vê a preservação desses relatos, que são únicos daquele evangelho, a gente começa a ver como é que era a vida daquela igreja que está por detrás do evangelho. É interessante nós vermos a linguagem de Mateus. Bom, Mateus é escrito em grego, mas o pensamento por detrás é um pensamento hebraico e judaico. É interessante isso. Algumas coisas que eu vou narrar aqui, porque está tudo na tua apostila, então eu vou narrar rapidinho, porque eu já estou no final da aula. Vamos lá. Mateus sempre tratava Jesus como um novo Moisés e maior do que Moisés. É interessante. Olha só, algumas coisas. Moisés proferiu a lei no monte. Jesus profere a sua lei aonde? Sermão da montanha. Tá? Era atribuído a Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós sabemos que a autoria não é de Moisés. Mas os judeus naquele tempo chamavam esse compêndio de Moisés. Quando fala Moisés e os profetas, é a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco, penta de 5, né? Pentateuco, teuco de lei, a lei em 5 livros. Então é a lei e os profetas, Moisés e Elias, Moisés e os profetas, ok? Isso dentro do pensamento judaico. Então, como Moisés tinha 5 livros, o livro de Mateus, ele é composto de 5 grandes discursos, exatamente para ter essa relação. A narrativa do nascimento de Jesus tem muita similaridade com Moisés, porque Moisés o que tinha? O faraó mandando matar todas as crianças e Moisés sendo preservado. O que acontece com Jesus? Herodes mandando matar as crianças e Jesus é preservado. Na narrativa da transfiguração é o ponto alto. Porque na narrativa de transfiguração tem o seguinte: o rosto de Moisés brilhou, ele mostra que o rosto de Jesus também brilhou. E aí,
aparece quem? Moisés, Elias e Jesus, não é? Ali no Monte da Transfiguração. E quem estava assistindo? Pedro, Tiago e João. Tiago não o Tiago que nós estamos citando aqui, tá? O Tiago, irmão de João, é um outro Tiago. O Tiago lá, discípulo, entre os 12. Pedro, Tiago e João. O que é que Pedro fala? Vamos construir 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor, para Jesus. E aí vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, a voz de Deus disse, Jesus é maior do que Moisés, do que Elias. Então, Jesus é declarado como superior a Moisés. Moisés mesmo tinha uma profecia que ele dizia, lá em Deuteronômio 18, que viria um depois dele, um profeta que era maior do que ele. Por isso que os judeus esperavam um Messias, que era o prometido, um ungido, que era maior do que Moisés. E aparece Jesus, Jesus como maior do que Moisés. Gente, eu não creio que isso tudo foi inventado por Mateus, ou arranjado por Mateus, ou aqueles escribas, no caso. Mas que de fato Jesus fez isso, que de fato Deus fez dessa maneira, mas que a mente de Mateus conseguiu perceber isso e organizar. E mais tarde esses escribas juntaram e organizaram isso numa linguagem que qualquer judeu compreenderia. Outra coisa também, curiosidade de Mateus, tá? do livro de Mateus. 2 números são muito usados entre os judeus, que é o 3 e o 7. E ele faz questão, tem uma numerologia aí, tá? Nesse meio todo. Eu não estou falando numerologia de misticismo, por favor. Estou falando de simbolismo. Por exemplo, 3 significa Deus, 7 é perfeição, 4 é perseguição. Por isso que você vê 40 dias é deserto, 40 dias é perseguição, tudo isso tem. Um tempo incompleto é 3,5, um tempo completo é 7. Você vai ver isso, né? 12 se refere à plenitude do povo de Deus, que é ali das 12 tribos. Então, olha só, ele divide a genealogia de Jesus em 3 porções, lá em Mateus, no capítulo 1. Nos ensinos de Jesus, ele destaca 3 exemplos de conduta correta, 3 proibições e 3 mandamentos. Está na sua apostila, Mateus capítulo 6 em diante ali. E tem mais, 3 parábolas, 3 indagações, 3 orações, 3 negações. E o texto, inclusive, célebre, que diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas será toda a palavra confirmada, baseado lá, inclusive, em Deuteronômio 17 e Deuteronômio 19, que é repetido ali em Mateus 18. Também tem 7 parábolas, lá em Mateus 13, 7 ais contra os escribas e fariseus, ali em Mateus 23, e dá para notar que Mateus dá importância a esses detalhes mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos. Por quê? Porque isso não tinha o mínimo sentido, por exemplo, para o povo grego, lá para o povo de Corinto, de Atenas, de Tessalônica, né, que era para quem Lucas escreveu. Mas fazia todo sentido para um povo judeu que estava acostumado com o templo, acostumado com os seus ensinos, acostumado com o Velho Testamento, acostumado com os escribas. Mateus também ele se dirige aos judeus cristãos e por isso ele tinha que usar a linguagem deles na forma como eles entendiam, né? É interessante, começa mostrando Jesus com uma genealogia. Por quê? Porque tinha que mostrar qual é o pedigree, né, de Jesus, né? Qual é a herança de Jesus. E ele traz a genealogia de Jesus até Abraão, né? Isso é importante, né? Marcos, por exemplo, nem cita a genealogia de Jesus, porque não interessava para o povo dele. Outra coisa também, o tempo todo ele mostra, olha, Jesus fez isso em cumprimento a esse texto, conforme foi dito o profeta. Ele queria mostrar que Jesus cumpriu a lei e os profetas. Outra coisa também que você vai notar, Mateus não cita a palavra reino de Deus. Por quê? Porque os judeus nem citavam o nome de Deus. Então ele usa uma palavra mais suave, ele usa reino dos céus. Porque assim não irritaria os ouvidos de um judeu que não está acostumado a ouvir a palavra Deus, né? Mas então ele prefere reino dos céus. E mais algumas outras coisas aqui. Eu quero te mostrar, por exemplo, que alguns costumes judaicos ele cita sem explicação nenhuma. Ele só cita.
Então, você vai ver, por exemplo, uma comparação que eu quero fazer aqui depois, como que Marcos tem o cuidado de explicar cada detalhe do que aconteceu, porque era incompreensível ao público de Marcos aqueles costumes que para um judeu bastava citar. Vou dar exemplos para vocês. Mateus 23, tanto o versículo 5 quanto 14, diz assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gente, o que é isso? A gente que não é judeu não entende nada, mas lá para os judeus eles entenderam perfeitamente, eles sabiam o que era isso, por isso ele nem explica. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Gente, sem explicação você não entende esse texto. Agora, para alguém que era judeu, sabia o que era. Qualquer pessoa que era enterrado em algum lugar, na época das festas, os túmulos eram cobertos pintados com cal, por isso sepulcro caiado, pintado com cal. Que você olhava de longe aqueles campos, era bonito de ver, que você via aqueles campos e aquelas partes brancas assim, pintadinha, era bonito de ver, só que por dentro tinha osso podre. Então é isso que Jesus está falando, que os fariseus era isso, bonito por fora, né? Com seus filactérios. Filactérios eram pequenas caixinhas com trechos copiados da Torá aqui que eles penduravam e as franjas, tal, aquelas coisas, bonitos por fora, mas por dentro coração ruim, né? Para nós seria assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quem é filho de baiano sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Marcos 7, de 2 a 4. Dá uma olhada o cuidado que Marcos faz para tentar explicar um texto. Diz assim: os fariseus viram, né, alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí ele abre um parêntese longo e vai explicando. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, não está falando de higiene aqui, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. Eles observam muitas outras tradições, tal como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Olha a explicação toda que o Marcos tem que dar, porque o público que ia ler não era um público judeu. Agora, olha o de Mateus. Mateus diz assim, que os fariseus disseram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Ponto. Acabou. Quando você lê esse texto, você fala: puxa, os discípulos de Jesus eram porcos, né? Assim, que não lavavam as mãos com higiene. Não tinha a ver com higiene, tinha a ver com uma tradição deles, que nem era tanto higiênica assim. Porque você pegava água assim e deixava escorrer até os cotovelos. Isso não lava a mão de ninguém, né, gente? É só uma tradição. Mas vamos lá. Bom, Mateus cita o que Jesus pagava o imposto no templo, porque isso era importante para um judeu. Destaca que o nascimento de Jesus foi em Belém, não é? Porque Jesus era chamado de um nazareno. Então Mateus explica claramente que Jesus não nasceu em Nazaré, mas que Jesus era judeu, nascido na Judéia, nascido em Belém, de onde o profeta Miqueias disse que viria o rei, não é? Então isso fica bem claro. Sai uma mentira sobre o roubo do corpo de Jesus. Mateus explica que isso era uma grande mentira lá no capítulo 28, enfim. Terminando, para a gente entender por que esses evangelhos foram escritos e como que eles refletem a comunidade do seu tempo, eu deixo aqui algumas perguntas aqui para nós refletirmos e eu vou encerrar. Se fôssemos nos reunir, nós aqui hoje, para escrever um evangelho, contando as histórias de Jesus para o povo de hoje, como é que nós a contaríamos? O que é que nós acharíamos mais importante destacar? Quais seriam os comportamentos, isso aqui é interessante, quais seriam os comportamentos dos religiosos a serem criticados?
Quais as cenas de Jesus que a gente mais destacaria? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, por exemplo, destacaria a cena em que Jesus entra no templo e revira a mesa dos cambistas e diz que eles transformaram de lugar de oração em ninho de salteadores, em ninho de ladrão, aquele lugar, onde ele chama os líderes da época de ladrões. Talvez a gente destacaria o texto que Jesus, referindo-se aos fariseus e não ao diabo, tá? Todo mundo fala, a Bíblia diz, o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Tal, eu vim para que tenha vida abundante. Note bem que Jesus, quando cita esse texto, a ênfase ali do texto de Jesus, no caso é do Evangelho de João, né? No capítulo 10, quando Jesus cita isso, ele não fala que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele fala que é o ladrão. Aí você fala, mas o ladrão, o diabo não é o ladrão? Gente, lê o contexto, capítulo 9 inteiro, e aí entra no capítulo 10 de João. O contexto ali são os líderes religiosos. Jesus disse que ele era o bom pastor e que mostrando que os líderes religiosos eram, na verdade, ladrões, porque eles não se interessavam pelo bem-estar das ovelhas, né? Então, nós destacaríamos esse texto. Então, eu tenho certeza que a gente escolheria também aqueles textos que têm muito a ver com o nosso tempo, com a nossa época. Eu acho interessante até mesmo algumas possíveis leituras que se faz do texto. Posso dar um exemplo para vocês? Eu, Anésio, faço uma leitura de que Lucas teria sido vamos chamar assim, entre aspas, um escravo de Paulo, mas que Paulo não o tratava como escravo. Porque os escravos naquele tempo eram os pedagogos, eram os estudados. Não é aquela ideia que a gente tem de escravidão aqui no Brasil. Nós tínhamos escravos que eram médicos, escravos que eram doutores, escravos que eram amanuenses. Mas Paulo não o tratava como escravo, tratava como médico amado, como irmão. Mas de onde se tira isso, Anésio? Bom, aparece Lucas como Lúcio, que é o mesmo nome, em Atos 13, como dentro da liderança da igreja de Antioquia, de onde sai o primeiro grupo para as viagens de Paulo. E nas viagens, Lucas diz assim, quer dizer, Lucas estava junto nas viagens. Fala ali de Paulo e Barnabé, mas Lucas também estava junto. Então há trechos em que Lucas não está junto. E Lucas é dito que ele era sirineu. E o sirineu era do norte da África. O povo de Cirene, muito provável, carregava assim uma pele mais marrom, né? Não negro propriamente dito, mas marrom. Como eram, por exemplo, os egípcios, né? Aliás, Cirene, por um bom tempo, foi parte do Império Egípcio ali. E não é por isso que eu estou chamando ele de escravo. Eu estou chamando ele de escravo porque provavelmente ele estaria acompanhando Paulo. Por exemplo, quando Paulo vai preso para Jerusalém, ora, se ele era um preso, como é que Lucas ia estar junto com ele? Só podia estar junto se ele fosse ali um auxiliar dele. Sendo Paulo um romano, tinha que ser muito bem tratado e poderia levar o seu auxiliar. É isso. Coisa minha. Está isso claro nas Escrituras? Não. É minha liberdade poética na interpretação do texto. Como, por exemplo, eu digo que havia na igreja de Antioquia um grupo de pessoas sem racismo algum. Porque nós temos ali Simão por sobrenome, por apelido de Níger, né? Então você tem ali o Simão Negão, né? Então você vê uma multiplicidade ali na igreja, principalmente as igrejas gentílicas, que tinham pessoas de todo canto, né? É interessante esses detalhes que a gente pesca no texto, né? Então, aí eu chamo de liberdade poética. Eu estou dizendo tudo isso porque tem o seguinte,
Tem uma série que você pode baixar no seu celular, você pode encontrar na internet, chama-se The Chosen. Desculpa não colocar o nome aqui para você, T-H-E, depois aparece Chosen com C-H, tá? The Chosen. Ela é traduzida para o português e conta a história de Jesus. Aqueles irmãos foram muito criativos. Muita coisa ali é liberdade poética. Jesus fazendo um negócio e Mateus anotando, tal. Eu acho interessante essas liberdades. Mas dentre essas liberdades, um dos discípulos de Jesus, por exemplo, se não me engano é o próprio Mateus, ele é colocado com algumas características de alguém com uma leve deficiência, mostrando que o grupo de Jesus ele era todo inclusivo. Tinha, por exemplo, um deficiente ali dentro do grupo de Jesus, da equipe de Jesus. Então Jesus tinha ali o deficiente, Jesus tinha um de extrema esquerda, como era Simão Zelote, um de extrema direita, que era o caso de Mateus, né? Porque Mateus era um publicano, odiado pelo povo, que recolhia, era a favor de Roma, não é? Você tem Judas Iscariotes, que era um cara da Judéia, você tem os outros que eram galileus, você tinha pescador e letrado, e Judas provavelmente um cara muito bem letrado. Enfim, essa multiplicidade dentro dos discípulos de Jesus é muito interessante. E nesse The Chosen, eles aparecem com a liberdade poética de reconstruir ali os evangelhos. Eu acho interessante ler. É oficial? Não, mas é interessante como leitura. Então, que Deus nos dê sabedoria para que nós, com o povo, porque Jesus, quando ele pregava, ele falava de plantação, de colheita, de pescaria, de peixe, de mulher que perdia uma moedinha e saía procurando na casa para procurar, e a gente às vezes fica sem entender esses textos de tal importância. Falava de pastor, de ovelha, de rebanho. E nós, com um povo na era da internet, um povo que anda com uma enciclopédia nas mãos e é completamente digital, que anda nos asfaltos da vida, quais seriam as parábolas que nós falaríamos para o nosso povo? Qual linguagem nós poderíamos adaptar para pegar os evangelhos e traduzi-los numa linguagem em que o nosso povo consiga compreender? Que Deus nos dê sabedoria, que Deus dê sabedoria aos pregadores, aos mestres, aos meus irmãos que me ouvem, que quando falarem do evangelho com alguém, encontrem as melhores portas para se pregar o evangelho. Que Deus abençoe você. A Edinalva, ela pergunta o seguinte, Anésio, na verdade deixa eu ver se é uma pergunta. Anésio, o movimento de Jesus, eu gosto dessa expressão, né? Sempre foi restaurar a igreja com o objetivo de promover o desenvolvimento comunitário, por considerar a igreja a base para o crescimento cristão? Edinalva, vamos tentar explicar. Bom, primeiro, o movimento de Jesus é aquela obra inicial de Jesus. A igreja ela surge depois de Jesus, tá? Só esse ajuste aqui de termos e palavras, tá? Então, Jesus, na verdade, quando se fala de Jesus, você tem os discípulos. E depois do Pentecostes, você não ouve mais diretamente a expressão discípulos, mas ouve a expressão igreja, tá? Então, mas de fato, a igreja, Jesus, quando ele cria ali a igreja, isso como base ali, primeiramente no movimento ali de Jesus, que eram os discípulos, esse movimento comunitário foi trabalhando um com a vida do outro, como diz no livro de Provérbios, ferro com ferro se afia. É por isso que o texto de Hebreus diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Congregar é estar junto com a grei. Grei é rebanho, pequeno rebanho. Então é importante a gente estar junto com os irmãos para sermos tratados, moldados. Juntos nós somos mais fortes. Por exemplo, se eu tento fazer uma obra social sozinho, o máximo que eu consigo é ajudar uma ou outra pessoa. Se você também tenta sozinha, você vai ajudar uma ou outra pessoa.
Mas se nós juntamos um grupo de pessoas, a gente consegue fazer, por exemplo, uma obra social como essa que a gente tem aqui na nossa comunidade. Isso só é possível juntando com obra da igreja. Um indivíduo sozinho não conseguiria mandar mais de 20 toneladas lá para o sertão do Brasil. Mas grupos da igreja, como se juntaram aqui grupos para fazer isso, conseguiu fazer. Então, é importante esse desenvolvimento, como você colocou mesmo aqui, promover o desenvolvimento comunitário para que gere o crescimento cristão. Verdade. Tem coisas, querida, que a gente só aprende convivendo com os irmãos. Então, é isso mesmo. O Marcos Barbosa faz uma pergunta aqui. Marcos, você foi lá fundo nessa. Vamos lá. Anésio, existe alguma relação de continuidade entre as comunidades de Tiago e os grupos que mais tarde ficaram conhecidos como os ebionitas? Esse grupo não aceitava os escritos de Paulo? Vamos falar sobre os ebionitas. O que se sabe dos ebionitas é citado inclusive por Eusébio, por Irineu e por, está aqui em cima num outro livro, Orígenes, também cita bastante. Outros também citaram os ebionitas. É Orígenes que cita que ebionitas deriva-se da palavra pobre. Os ebionitas foi um grupo extremamente radical que eles fizeram o chamado voto de pobreza. Então eles levaram aqueles textos de Jesus. É interessante que os ebionitas eles se parecem mais com os grupos ligados a Marcos do que Mateus. Tá? É interessante isso. Só que eu tenho quase certeza que é Eusébio de Cesareia, ele cita que os ebionitas usavam um evangelho de Mateus escrito em aramaico, em hebraico. Era o único texto que eles usavam das escrituras. Era aquele lá. Então, o proto-Mateus. Agora, como eles se parecem muito mais com o estilo de Marcos, será que não seria o proto-Marcos que eles usavam? Não sabemos. Por que eu falo que se parece mais com o evangelho de Marcos do que Mateus? Porque o Evangelho de Marcos, ele é dado para um grupo, as comunidades que herdaram, né, esse movimento de Marcos, nós só temos o Evangelho de Marcos escrito dessas comunidades, elas só falam dos milagres, das curas de Jesus e das comunidades que nós chamamos de comunidades itinerantes. Naquele início da igreja primitiva, então, se formaram dois grupos, as comunidades itinerantes e as comunidades, eu não gosto desse nome, mas é o nome que é usado, sedentárias. As itinerantes eram aquelas que, assim, não leve alforge, não leve dinheiro, não leva nada, não leve 2 mudas de roupa. Você sai pregando evangelho por aí, Deus vai te sustentar. É o que está lá no Evangelho de Marcos. Os ebionitas lembram muito esse grupo. Já as comunidades sedentárias eram o quê? Comerciantes que se converteram, pessoas que se converteram, mas que tinham base, eles tinham moradia, eles tinham coisas a fazer na sociedade. Então eles não podiam ficar saindo por aí o tempo todo, eles viviam em cidades. Então essas cidades formavam as igrejas nas casas, tá? Enquanto os outros eram pregadores itinerantes. Os ebionitas foi um movimento em que eles viviam em extrema pobreza e que seguiam apenas este evangelho que a gente, olha só, tem gente que supõe ser o proto-Marcos, outros supõem ser o proto-Mateus, que é o Mateus escrito em aramaico, e alguns chegam até a dizer que eles usavam outro evangelho chamado Evangelho dos Hebreus, que é um livro apócrifo, eu tenho ele aqui também, mas que veio muitos anos mais tarde na igreja, mas aí já é lá para os anos 100 e bastante, quase 200 e alguma coisa, que surge assim esse evangelho. Então nós não sabemos exatamente qual era esse texto que eles usavam, tá? Então tem especulações sobre isso. Mas é interessante a sua pergunta, enfim, o mais provável é o que você chegou na conclusão, uma dissidência dentro dessas comunidades de Tiago. Não as comunidades, mas uma dissidência dela, que seguiu, portanto, provavelmente usavam o Evangelho de Mateus. Embora eu ainda acho que ele se parece mais com o início do Evangelho de Marcos. É isso. É tudo que sabemos sobre eles.
Se você procurar na internet, você vai encontrar isso mais detalhado do que o que eu estou falando, mas até porque nossa aula não é sobre isso. Quando a gente estudar aqui a história da igreja, talvez eu amplie um pouquinho mais esse grupo, mas sim, provavelmente eles podem ser considerados como comunidades de Tiago. O Johnny pergunta aqui, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, pude perceber que Lucas e João deram mais detalhes na narrativa, principalmente nas falas de Jesus. Talvez Lucas e João escreveram para públicos parecidos? Johnny, não escreveram para públicos mais parecidos não, porque eram públicos bem distintos, de heranças distintas, né? João era da herança das igrejas joaninas, ou igrejas das comunidades do discípulo amado, como a gente gosta de chamar, e Lucas para as comunidades paulinas, né? As comunidades que foram geradas por Paulo. Embora Paulo tenha dado início lá na igreja de Éfeso e João se tornou um líder na igreja de Éfeso, mas as diferenças são muito grandes. Paulo faz isso no início da década de 50 e João faz isso no final da década de 90. Então temos aí 40 anos, quase 50 anos, talvez se você colocar o tempo de Paulo em Éfeso mais cedo ainda. Pois bem, Lucas escreve para aquelas comunidades e João para essas outras comunidades. Mas aqui tem um detalhe. O fato deles usarem muitas narrativas tem a ver com a forma como esses evangelhos foram escritos. Você vê muitas narrativas também em Mateus. Mateus tem muitas narrativas, muitas pregações, muitos ditos. Tem 5 sermões de Jesus em Mateus. Então tem muitas narrativas também em Mateus. O que não tem narrativas é Marcos. Marcos tem bem menos do que isso, e eu expliquei isso na aula passada, porque era um tempo em que queriam caracterizar Jesus apenas como um grande mestre, né? E Marcos está mostrando que ele era mais do que somente um grande mestre e mostra os feitos do Senhor. É isso. Tá aí as perguntas, pelo menos foi todas essas que chegaram até mim. Se alguma chegou aí depois disso, eu não estou conseguindo ver mais. Eu agradeço os irmãos que mandaram aqui as perguntas. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. Vamos repensar em tudo que nós ouvimos. Fica aí a nossa recomendação de você assistir o The Chosen. The Chosen vai aparecer na Globoplay, também você vai encontrar na Netflix, e eu também já vi que tem aplicativo no celular, em que você baixa o aplicativo e tem todos os episódios, dá para você ter também no seu celular. Vale a pena assistir, lembrando, ali tem muita liberdade poética, tá? De quem escreveu, mas essa adaptação que eu acho ela muito curiosa e interessante. Fica a dica, tá bom? Hashtag fica a dica. Deus abençoe, até terça-feira que vem a gente volta.